Olá família, bem-vindos a mais um vídeo cá neste canal. Se bem que vocês sabem que há alguns dias eu postei um vídeo, uma entrevista com uma travesti bodyerda. Então recebi muitos comentários a respeito daquilo, algumas pessoas elogiando, dizendo que é bom, que a pessoa se solte, que faça com que o mundo o conheça. Entretanto, há a visão religiosa disto que não deu nem pelo menos um aplauso. E uma destas pessoas é o meu convidado especial que está aqui agora, o Wander. Ele é cantor e é também, pronto, um tipo muito religioso, super cristão, que vai ajudar-nos a entender melhor este assunto na visão cristã. Bem-vindo a este canal que por acaso esta deve falar está a bombar muito e estamos também super ansiosos para poder saber como é que tu olhas para esta questão da homossexualidade. Cumprimentar primeiro a todos inscritos do canal e pedir para que todos possam se inscrever no canal, que o Cleiton está a trazer um conteúdo super forte, super bom, então vamos ajudar a ele. E indo já para o assunto do amor. Bodyerda! Para mim é amor. Então, eu pude assistir a entrevista, o diálogo, e fiquei super decepcionado porque percebi que algumas pessoas estão a aceitar a homossexualidade com uma normalidade que nenhum Deus aceita, primeiro. Porque se nós formos para a Sagrada Escritura, nós vamos perceber que não existe nenhuma negociação entre Deus e a homossexualidade. Não se aceita a homossexualidade em circunstância alguma? Não. E se tu pudesses definir esta questão da homossexualidade em uma palavra, qual seria? Diria eu, perversão. Por que este termo? Ok. Eu vou partir desde o princípio, que está em Gênesis, para começar, né? Vamos com a Sagrada Escritura. Existia um homem de nome Ló. Eu acho que todos nós já ouvimos falar de Ló. Então eu vou resumir um bocadinho. Ele morava em Sodoma, né? E o que acontecia lá em Sodoma? Era normal as pessoas se meterem em orgias, se meterem em prostituição, homossexualismo e tudo mais, né? E Deus simplesmente ficou irado e decidiu destruir Sodoma. Todos nós já ouvimos falar de Gomorra. Então, com isso Deus envia 2 anjos para Sodoma. E quando os anjos chegam lá, eles se encontram com Ló. E Ló convida os 2 anjos para a sua casa. De primeira eles rejeitaram, disseram que iam dormir na praça pública. Mas depois eles acabaram aceitando. Então, ao chegar à casa do Ló, só por entrar a porta, os sodomitas, aqueles homens que viviam em Sodoma, dirigiram-se à casa de Ló. Eles queriam dormir com os 2 anjos. A sério? Muito sério. Eles queriam dormir com os 2 anjos. Ló ofereceu as 2 filhas virgens e simplesmente eles negaram. Eles queriam ter relações sexuais com homens iguais. O mais incrível, com anjos? Exatamente. Sério? É exatamente isso. Então é a partir dali que você percebe que essa orientação que a sociedade está a aceitar normalmente começou de muito longe, e nos dias de hoje nós podemos assistir até o governo apoiando isto, né? O que está fora, né, do padrão bíblico, do padrão cristão, e Deus abomina isto, não aceita em momento algum. Por isso que eu digo que homossexualismo traduz em perversão. Estamos aqui a falar muito que a Bíblia condena, mas não sabemos taxativamente o que a Bíblia fala em relação à homossexualidade. Eu acho que seria mesmo imperioso usar as palavras bíblicas para que o pessoal pudesse perceber como é que essa questão é tratada pela religião. Ok. Primeiro, usarei o texto da carta de Paulo aos Coríntios, que está na primeira carta, no capítulo 6, vou começar do 8, que diz assim: mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos,
não sabeis que os injustos não há de herdar o reino de Deus? Assim que é. Não ereis nem os devassos, nem os idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Espera aí. Nem os roubadores como assim, herdarão o reino de Deus. Não, não faz isso. Não faz isso. Como assim, nem os bêbados? É assim, a palavra de Deus é clara, objetiva e dura. Exatamente isso. Nós não queremos aceitar a palavra de Deus. Principalmente os jovens de hoje. Há uma passagem também que é muito famosa na Bíblia, que diz assim: não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isso. Esta também é muito polêmica. Levítico, está em Levítico 18. É exatamente isso. Quando Deus começa a dar as primeiras instruções ao povo hebreu, ele percebeu que no meio do povo existiam pessoas com essas tendências. Budierdas. Exato. Travestis ou homossexuais por aí. E ele simplesmente diz para Moisés que os homens não poderiam dormir com homens iguais, pensando eles que são mulheres. Assim também que os homens não poderiam dormir com animais, né? O que está acontecendo nos dias de hoje. Tem acontecido. Exato. Eu lembro que há meses ou anos passou uma entrevista de um homem que matou uma cabra. Uma cabra, exato. Ai, Musa, não faz isso. Não faz isso, Musa. Não faz isso. Entregar é pecado. Exato. Não se discute. Assim como dar também para um homem é pecado. Exato, sim. Agora cá uma questão. A religião diz que de facto a homossexualidade é um pecado, condena-se. Entretanto, a mesma religião é quem apoia muito a questão da socialização, amor ao próximo. Tanto que alguns homossexuais até usam a própria Bíblia para poder defender esta sua personalidade homossexual. Que tipo de ponto tu crias entre estes dois aspectos? Ok, primeiro, o que acontece nos dias de hoje é assim. As pessoas querem mudar Deus para que Deus aceite as pessoas. As pessoas não querem mudar para que Deus aceite elas. Exato. É isto que está a acontecer. Assim como a Sagrada Escritura. Lembro eu que criou-se uma igreja travesti, acho que é Brasil, em que simplesmente eles tiraram algumas partes da Bíblia e eles estão a usar a mesma Bíblia para pregar. Tirando aquelas partes que não lhes agradam. Exato. O que é errado. Eles querem massagear o Evangelho. E isto simplesmente não é Evangelho. Evangelho é duro. Jesus diz: carrega a sua cruz e me siga. Você tem de negar isto. Homossexualismo é uma coisa que alguém pode largar. Existem aqueles que dizem, lembro que um padre disse que é um dom. Assim que, há quem diz isso, eu nasci assim. Não existe essa pessoa. A pessoa não nasce homossexual, é isso? Em momento algum. Não. Quando vamos tentar olhar para, por exemplo, alguém que logo nos seus primeiros anos de vida, quando já começa a falar, já começa a saber portar-se como ser humano, já tem estes toques. Adquiriu isto, não nasceu assim? Não existe ninguém. Não há esta possibilidade da pessoa ter nascido homossexual? Não. É assim. Vamos para a biologia. Nós temos cromossomos femininos e masculinos. Um homossexual, mesmo que se comporte como mulher, ele tem cromossomos masculinos. Então, dando a perceber que a pessoa não nasce daquela maneira. Se Deus diz é homem, Ok. Mesmo que as pessoas neguem que são homens, né? No caso, o Amós. A budierda, o Amós é Amós. Ele deve aceitar que é Amós. Então é exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje. Não só para o caso de homossexuais, são tantas coisas que as pessoas estão a adulterar a palavra de Deus para beneficiar a elas mesmas, de maneira que as coisas pareçam normais, né? Como está a acontecer. Podemos perceber, por exemplo, claro que você já viu a bandeira do arco-íris por aí, que até nos jogos de futebol atualmente estão a passar e tudo mais. O que está a acontecer é o seguinte. Nós temos uma ideia de inclusão, né? Temos de incluir, não podemos rejeitar os homossexuais, são pessoas como nós, temos que amá-los. E tem um texto assim que diz assim: Deus
ama o pecador, mas não ama o pecado. Uma coisa parecida. Exato. É uma pura mentira. Porque se vou até Apocalipse. Deus não vai julgar os pecados, vai julgar os pecadores. Se você é pecador, não pode pensar que Deus odeia o pecado e não odeia a ti. Não. A Bíblia diz que todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Simples quanto isso. Então simples. Simples e direto. Não há nenhuma negociação, não há conversação para isto. Não há nenhuma conversação para isto. Olhando para essa questão do pecado, disse que todos pecamos, praticamente todos os dias. Exato. A cada dia pecamos pelo menos uma vez. Exato. Entretanto, esta questão da homossexualidade tem sido duramente criticada comparativamente aos outros pecados. Há alguma coisa que meça o nível de intensidade de um pecado ao ponto da homossexualidade merecer este tratamento especial até por tua parte? Existir existe, é assim. Afinal, não é tudo pecado, existem pecados piores que os outros. Exato, sim, existem. Existem pecados piores que os outros. É assim. Jesus, numa das vezes, disse assim: todos aqueles que pecam, eles podem ser perdoados, tirando aqueles que pecam contra o Espírito Santo. É assim como está acontecendo nas igrejas atuais, em que as pessoas dizem Espírito Santo e começam a adivinhar coisas e tudo mais. Então, para aquilo ali não há perdão. Resumindo, né? Mas para o caso de homossexuais, existe perdão. Eu já vi pessoas que eram homossexuais, mas depois de conhecer Cristo, as pessoas se converteram e viraram homens. É possível. Então não tem como alguém nascer homossexual. Não tem como. Mas há algum impasse em ser homossexual e cristão? Não é possível. Não. Mas não é possível que eu seja homossexual e mesmo assim super cristão? Não, não é possível. Se sou cristão ou sou homossexual. Exato. E assim, por isso que eu estou a falar da inclusão. Existem algumas igrejas que estão a tentar incluir homossexuais, o que é errado, lésbicas e tudo mais. O que é errado não é bíblico também. Tá bem? Se você é homossexual, você conhece a Cristo, não tem como você manter como homossexual. A pessoa transforma-se, assim como diz 2 de Coríntios. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se você não é nova criatura, continua a ser bugerda além de amor, você não é cristão. Porque você não está a seguir a Cristo. Cristão é aquele que segue a Cristo. Eu acho que é uma questão muito complicada essa, quando, sobretudo, não temos alguém assim na família. E se tivesses um filho com indícios homossexuais, qual é que seria o tratamento? Assim como Deus abomina, também irias? Claro. O que eu iria fazer? Primeiro, faria com que a pessoa conhecesse a palavra de Deus, de maneira que ela se converta e conheça a Cristo. Tá bem? Se a pessoa não quer conhecer Cristo, não quer ter um encontro com Cristo, aí já é outro assunto. Não há nenhuma negociação que eu possa fazer. Se eu sou cristão, sou cristão. Não posso negociar isto. Nada para ti está acima de Deus. Exatamente. Nada está acima da Bíblia, mesmo o teu próprio filho. Exato. Um dos exemplos que eu vou dar é: Jesus disse que nos últimos dias até os pais negariam os filhos. Entende? Então, se você é cristão, não há nenhuma negociação. Não existe negociação para isto. Tá bem? Não importa quem seja, não importa se é presidente, se é quem. Não existe negociação. Se a pessoa vai contra a palavra de Deus, então você vai contra a pessoa. Simples. Você usa. Exato. Origem do problema. O que faz com que uma pessoa pense que ela é homossexual? Podemos associar isto a um problema espiritual ou psicológico? Eu vou ligar a dois pontos, né? Essas declarações que eu irei fazer, talvez vocês nunca ouviram em nenhum sítio. Mas este problema dos homossexuais, né? Existem demônios que trabalham nisto. Falo isto porque conheço alguém que foi quase até lá no Amos, né? Nessa orientação. Mas não foi porque a pessoa estava firme em Cristo. Sempre a pessoa sonhava que um homem estava a ter um ato sexual com ela.
Então são demônios que fazem com que as pessoas continuem a ser homossexuais ou que sejam homossexuais. E existe agora este demônio que faz com que eu sou assim, as pessoas vão aceitar assim mesmo. Isto não existe. Isto é demônio. É demônio, não tem como. Homossexualidade é demônio. Não tem como. Não há outra explicação para isso. Não. Nem distúrbio mental, é demônio. Antigamente a Organização Mundial de Saúde dizia que era uma doença. Mas depois, claro, que os homossexuais foram até lá, né? Porque eles estão em tudo. Eu vou dar um exemplo. Acho que é o rapper da Baby. Ele disse que não gostava de homossexuais e simplesmente todos os patrocínios que ele tinha terminaram, mostrando claramente que os homossexuais têm poder econômico. Se eles têm poder econômico, claro que eles estão lá na Organização Mundial de Saúde, porque eles precisam de dinheiro para investigações e tudo mais. Eles estão lá. Então, aquilo acabou se abolindo. Aquela tese acabou assim caindo por terra, posso assim dizer. Porque eles estão em todos os sítios. Até no futebol, como eu estava a dizer, eles estão lá com a bandeira de arco-íris. Então é exatamente isso. Então, se aquilo chegou até lá, porque nós estamos a olhar aquilo com uma certa moleza, né? Estamos a levar aquilo na moleza. Inclusão, não existe nenhuma inclusão para homossexuais. Porque a Bíblia diz que no princípio Deus fez macho e fêmea. Adão e Eva, apenas. Não existiu um Ivo no meio. Não. Adão e Eva. Ele disse multiplicai-vos. Não tem como homossexuais multiplicarem-se. Mas podem adotar. Adotar o filho que veio de outra pessoa, claro. Mesmo, olha, Leitor, mesmo que eles façam aquilo que está acontecendo muito no Brasil, eles mudem sexo e tudo mais, nada pode mudar aquilo que Deus colocou. Isto piora o pecado da pessoa? Mudar o sexo? Colocar maminhas, aplicar jarda para ter bunda? Piora a possibilidade dessa pessoa ter um passaporte para viver no paraíso? Não diria isto eu, né? Se a pessoa aceita ser homossexual, já é um passaporte para o inferno. Já é um passaporte, mesmo que coloque jarda e tudo mais, e comecem a fazer aquilo que estavam a fazer ou que fazem no Brasil, colocando Jesus como homossexual, levando o crucifixo para usarem para masturbação e tudo mais. Mesmo que façam aquilo, eles já têm a sua condenação. Já existe condenação para isto. E nós não iremos negociar isto. Jesus não vai negociar isto. Este não colocou mamilos, aquele colocou este o pior, não. Desde que seja homossexual, já é um problema. Exato. Maravilha, olha, obrigado pela presença, foi muito bom ter-te cá, a sério, foi mesmo maravilhoso. Se há alguma coisa que eu não tinha perguntado assim por lapso, mas achas importante referenciar, fica à vontade, aproveitando também a oportunidade para mandar um apelo aos homossexuais, aos heterossexuais, a todo mundo que está a acompanhar esta entrevista. Agora vou olhar para cá. O apelo que eu vou deixar é não lutem para aceitar o homossexualismo, lesbianismo, bissexualismo, sei lá. Agora existe assexualismo, é assim que é assexualismo, as pessoas que não têm nenhuma orientação sexual, que não querem mulher nem homem. Tudo isto é coisa do diabo, tá bem? Eu quero que todos vocês conheçam Cristo e se convertam verdadeiramente em Deus, que conheçam verdadeiramente Deus e não esta inclusão ou esta modificação que é feita na Sagrada Escritura para aceitar este pecado, este pensamento, posso assim dizer. E aos demais que são cristãos, eu vou pedir para que meditem verdadeiramente na palavra de Deus. Todo aquele que é cristão, claramente que conhece as cartas paulinas, as cartas do apóstolo Paulo, então que possam ler verdadeiramente aquelas cartas e percebam qual é a mensagem de Deus para nós e que possamos lutar contra o homossexualismo.
porque é um problema que nós podemos resolver. E é só isso. Homem nasceu para fazer sexo com mulher. Exato. Fechamos assim a nossa entrevista. Exato. Ok, família, obrigado uma vez mais. Se gostaram, subscrevam-se e deem sugestões do que nós podemos trazer nos próximos vídeos. Recordando que estamos a tentar trazer visões de um pouco de tudo, né? Mesmo que seja para trazer aqui também um curandeiro, vamos trazer. Um abraço. Aí já não assisto. Até a próxima, estamos juntos.